Amém? Amém, Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se no barco, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram tão grande multidão de peixe que rompiam-se as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. E eles foram e encheram ambos barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão e Pedro prostrando-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que sou homem pecador, pois que os espantos se apoderaram deles, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse Jesus: Simão, não temas, agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração, irmãos? Soberano Deus e Pai, Deus poderoso, capaz, estamos aqui, ó Deus meu Pai, juntos, ó Pai, para ouvir, aprender este Pai, Deus, Pai, tuas palavras, que nós vamos falar em nossos corações, ó Senhor, obrigado, Deus, para que possamos melhorar esse dia mais, para agradar os teus olhos, ó Pai, o poder, ó Pai, aleluia, roubar almas, pregar as palavras do Senhor Deus, glória a Deus. Oh Pai, amém, meu Filho, Jesus, que morreu para alguns deste mundo, Pai, Ele, Senhor, que mal adentrará a nossa vida, glória a Deus, que vem mal, glórias a Jesus, Pai, oh, maravilhoso que nós estamos aqui, Pai, porque por não é que Deus está bondoso, esse Deus tão maravilhoso, Pai, glória a Jesus, glória a Deus. Deus está bondoso, mas Deus está maravilhoso, Pai. Que o Senhor possa nos conceder, Pai, a tua graça, a tua unção na vida de cada um, Pai. Glórias a Deus, aleluia. Cada um que está desanimado, o Senhor possa animar, chama pelas palavras, Pai. Que o teu anjo possa andar em nosso meio, aleluia. Glória a Deus, oh, poderoso Deus, o Senhor é o Deus que ressuscita, é o Deus que liberta, Pai. Tenha compaixão e misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa cada um que aqui veio te buscar, Senhor. Abençoa os nossos inimigos, ó Pai. Que nenhum deles, Senhor Deus, possa se perder nas trevas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a converter almas para ti, Senhor Deus. Glória a Deus. Tu és Deus bondoso, Deus de perfeito, ó Pai. Maior que o Senhor não há, Pai. Maior que o poder do Pai que existiu, Senhor. Mas o Senhor não tudo. Tu queremos mostrar para o Senhor o glória de todas as coisas. Olha com a mão, Senhor. Aleluia. Tu és esse Deus maravilhoso, toda a eternidade, ó Pai. Não foi será criado somente para louvar o teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por nos colocar esse ministério, ó Pai. Obrigado por nos colocar nesta cidade, ó Pai. Obrigado,
Olívia, pega uma água. Glórias. Aleluia, Senhor. Irmãos, essa palavra aqui, ela é uma palavra muito interessante. A palavra de Deus, ela é linda. De Gênesis a Apocalipse, os hinos são lindos. Mas essa palavra é uma palavra que destacou na minha vida, irmão. Glória a Jesus. Ela é uma palavra que destacou na minha vida, que essa passagem aqui eu acho ela muito linda. Deus fala profundamente no meu coração. Porque ela vai de encontro a tudo na nossa vida, em todas as partes. Ela, se tiver interpretamento espiritual, ela vem e preenche, irmãos, na nossa vida espiritual, e ela vai falar muito conosco. Aleluia. Aqui a gente vai ver, irmãos, que se o irmão Pedro tinha pescado a noite inteira. Eles já haviam trabalhado a noite inteira e não teve retorno daquilo que eles estavam buscando, que era a pescaria. Eles queriam receber os peixes lá que eles estavam pescando, né? Eles já haviam trabalhado, já tinham pensado de toda forma, já tinham feito tudo que eles podiam e eles não conseguiram, irmãos, pegar nenhum peixe. A palavra de Deus aí não se revelar. E Jesus chegando ali, viu eles, irmãos, eles estavam lavando a rede. Eles estavam aqui pescado, não conseguiu. E estavam lavando para ir embora, né? Para desistir, né? Jesus chegando, entrou no barco com eles e... Entrou no barco e ensinavam eles e a multidão. E depois que Jesus ensinou a multidão, e eles também receberam a palavra, Jesus falou para Simão e Pedro ir ao mar alto. E na nossa vida, irmãos, que se encaixa nessa palavra de Deus aqui, muitas das vezes na nossa vida a gente já trabalhou tanto, irmão, a gente já buscou tanto, fala espiritualmente. A gente já buscou tanto por aquela bênção, por aquele dom, por batismo do Espírito Santo, a gente já buscou tanto, já fez tanto, irmãos. A gente já fez tudo quanto é coisa, a gente já tentou com todas as forças, já clamou, já buscou na madrugada, em vigília, e nós não teve retorno daquilo que nós buscou. Às vezes Deus parece que se cala diante de nós, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, está clamando, vê Deus falando com todo mundo, mas não fala com a gente. E a gente está tentando e não consegue, irmãos. A gente já buscou tudo quanto é forma, já fez tudo que a gente, do nosso entendimento diante da palavra que a gente consegue saber. A gente já buscou, já tentou, já pediu oração, fez de tudo e não conseguimos, irmãos. Já pelejamos tudo quanto é forma. Aí o espiritual começa a acontecer na nossa vida, irmãos. Que a gente vai ver que Jesus entra no barco. Primeiramente, irmãos, a gente tem que ver se a gente está buscando com nossas forças ou se está deixando Deus nos dar força para buscar. Primeiramente, irmãos, a gente tem que deixar Jesus entrar na nossa vida. A gente tem que entender se Jesus está aqui conosco, se a graça do Senhor está sobre nós. Porque não tem como Deus operar um milagre na minha e na sua vida. Não tem como Deus fazer você pegar uma grande multidão de peixes se eu e você não tiver com a graça dele. Porque ele faz o milagre, mas na vida daquele que quer um compromisso com ele. E eles já haviam pescado, não conseguiu, e Jesus entrou no barco e ele ensinava, irmãos. Primeiramente, eu e você, irmãos, para conseguir o milagre do Senhor, eu e você tem que ouvir a palavra de Deus. Glória! Ouvir o evangelho do Senhor sem ler a Bíblia, sem orar, irmãos, não consegue. Eu falo isso por vida mesmo. Porque eu queria receber o milagre de Deus, mas não lia a Bíblia, não orava. Como é que eu vou receber o milagre de Deus? Só orava no culto, glória! irmãos. Deus não opera. E primeiramente de tudo, irmãos, nós tem que ouvir a palavra de Deus, tem que buscar, irmãos, tem que aproximar do Senhor, crescer na graça e na sabedoria. A gente tem que buscar primeiro a Deus, primeiro os princípios dele e viver, não só ler e falar isso aqui é de Deus, mas tem que viver. Tem que adorar, viver a adoração, viver o louvor para o Senhor. A gente tem que viver uma vida santa para Deus, obedecendo a palavra de Deus e ouvindo, irmão. Deus de ouvindo, mistério. sempre próximo, sempre buscando a Deus mais e mais, porque Ele sempre tem algo para nos oferecer. O Senhor sempre tem mais. Nós que buscamos pouco, porque tem tanta coisa para nos dar, irmão, que a eternidade seria pouco para a gente viver o que Ele tem para nos dar, para nos oferecer. Ele é muito além do nosso entendimento, irmão. Glórias! E o interessante, irmão, Deus falou profundamente comigo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para viver o milagre do Senhor, para viver, para receber as bênçãos espirituais, Deus falou profundamente. Primeiro é a palavra dele, é o evangelho, viver o evangelho dele e a palavra. Amém. E quando eu e você ouvir a palavra de Deus, primeiramente, ele não vai chegar, ele não vai vir e já vai te dar a vitória. Primeiramente, ele vai botar você lá no mar alto. E para chegar nesse mar alto, tem uma luta. Para onde Deus é tão bom, irmãos. Primeiro, para chegar até no mar alto, eles teve que remar. Trabalhar, ouvindo a palavra de Deus e remando. Porque creio eu que lá no barco, lá, Jesus ainda falava com eles da palavra de Deus, e eles remando, trabalhando para Deus. Eles ainda não receberam a recompensa.
E na minha e na sua vida é diferente. Para nós receber nossa recompensa, tem que remar, tem que trabalhar para Deus, tem que estar próximo do Senhor, buscando, adorando a Ele com toda a força e vigor, irmãos. Nunca desistindo. Porque Aleluia, aqui, irmãos, quando eu falo que a gente chega numa situação e a gente quer desistir, largar a rede, não da igreja, mas a gente quer desistir das nossas bênçãos espirituais, a gente quer desistir, mas a gente tem que entender que primeiro tem que ouvir, não adianta desistir não vai adiantar de nada, só vai atrasar porque depois você vai querer de novo. Aí aquilo que você fez, você tem que voltar do começo. Eita, Desistir glória a não é uma Deus. opção. Desistir não é uma coisa que nós temos que ter no nosso coração. Se formos até 10%, você quer chegar a 100%, fica nos 10%, vai clamando que Deus vai te botar no 100% na hora que você menos esperar. Deus de Esse é o mistério do mistério. Senhor na nossa vida. E quando ele chegou no mar alto, irmãos, Jesus, mais uma vez, falou para Simão, joga a rede. Primeiro, você vê que Deus sempre está falando, sempre na palavra, sempre buscando a palavra. Você vê que só foi na palavra que Deus operou o milagre. Então é aqui que é o segredo da nossa vida. Quando ele jogou a rede, irmãos, ele já havia trabalhado tanto, não recebeu, porque estava trabalhando com suas próprias forças. Eles não deixou o Senhor na frente, eles não entregou na mão de Deus. Mas quando eles reconheceram, ouviu a palavra de Deus, deixou o Senhor entrar na frente, deixou o Senhor operar o milagre dele, ouviu, entendeu o evangelho de Deus, remou para estar de novo lá no mar alto, eles conseguiram receber a bênção, porque quando eles jogou a rede através da palavra do Senhor, quando eles jogou a rede, eles receberam uma multidão de peixes que conseguiu retribuir para todos os barcos que estavam ao redor dele. Glória a Jesus. Quando você entender o mistério do Senhor, entender que a palavra dele tem que ouvir e viver, não só apenas ler, ele vai fazer um milagre tão grande, irmão, na minha e na sua vida. O mistério de Deus vai ser tão grande, vai ser tão belo, tão maravilhoso, você vai conseguir retribuir para cada irmão que está ao seu redor e para as pessoas que estão lá no mundo, para ver que Deus tem poder sobre todas as coisas. Você vai retribuir para as pessoas que estão lá no mundo, ela vê Deus na vida dele, porque ele tinha pescado a noite inteira e não recebeu, mas agora ele tem tanto que valeu a noite inteira. Glórias. Ele tem tanto que valeu a vida, viveu um mês inteiro, viveu tudo, irmãos. O que você fez em tudo, Deus vai fazer um momento. Deus de Você buscou por Deus, Deus mistério. fazer um momento, mas através da palavra. É o Aleluia, evangelho, irmão, eu Jesus. falo profundamente. É o evangelho, irmão. É a palavra dele. Através da palavra sois salvos. Através do evangelho, através da palavra, clamando, buscando. Porque Jesus fala lá em João, capítulo 1, versículo, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, o verbo significa palavra. E verbo então é Deus, é aqui, ó. Glória a Deus é a Jesus. própria palavra. O evangelho é o próprio Deus, irmãos. Deus de Ele sempre mistério. fala, porque se dele nós viemos de um sopro, ou seja, nós viemos de dentro de Deus, quando ele soprou na nariz do homem que veio do pó da terra. Nós volta do pó, mas o Espírito vai para Deus. Quando ele soprou, nós vem dentro dele. Então ele é o Deus, não é vem dele, tem que viver nele, dentro dele. E a Aleluias. Palavra, você está dentro aqui da palavra, você é Deus. Tudo se encaixa, irmãos. A palavra de Deus ela sempre se encaixa, nunca deixa faltar nada. Aleluia. A gente lê um versículo, fala lá de Gênesis, esse versículo aqui tá no Novo Testamento, está falando lá em Gênesis. É uma engrenagem, irmãos, é o evangelho do Senhor, por isso sempre tem que estar na palavra. E quando eles receberam aquela multidão de peixes, eles conseguiram retribuir, irmãos. E quando a gente, e o que é esse retribuir, espiritualmente falando? É uma palavra, Deus, às vezes você está vendo o irmão na mesma peleja que você lá, ó. Você vai falar, não, irmão, tipo assim, se assado, o segredo é o evangelho, o segredo é a palavra. Você mostra o segredo da sua vitória para a pessoa consegue passar aquele vale, consegue receber a sua vitória através de uma palavra. Aleluia. Através de uma coisa. Você quando você é assim que fiz. E isso você faz, você vai receber a vitória, a pessoa vai lá e faz. Esse que é retribuído o evangelho do Senhor para as pessoas. É isso que Deus está falando com nós. Não é que você vai ser rico, você vai dar dinheiro para tudo, não. Deus fala aqui coisa espiritual. Nós temos que entender que a Bíblia é espiritual, irmão. Deus dá o material para suprir nós, mas Ele gosta de viver mesmo intensamente o espiritual na nossa vida. Glória a Jesus. E quando Deus fez o milagre e mandou eles voltar à praia, e... Não voltou à praia, não. Eles estavam lá e Jesus falou para eles ser agora pescadores de homens. E esse eu acho a passagem muito interessante. Porque quando a gente viveu o sobrenatural do Senhor, Deus já passamos o vale, a gente sempre agora que a gente está com o poder de Deus na nossa mão, Deus derramou o seu poder, a gente sempre dando um bom testemunho e sempre sendo pescadores de homens lá no mundo. Porque tem tantas pessoas lá no mundo, lá sedentas da palavra de Deus, irmãos. Me entristece muito de ver essa juventude. Eu sou jovem, eu vejo eles. Irmãos, me entristece porque eu tenho a minha irmã lá em casa, minha prima. Eu vejo um espírito muito imundo na vida delas, irmão, que escraviza elas no pecado, na prostituição, no vício, na bebedeira. Isso não é legal diante do Senhor, porque eu olho para ela e eu vejo que a pessoa condenada está lá no inferno. Porque não quer um compromisso com Deus. Por falta de falar, não é, porque eu já falei, mas eles não querem o compromisso, eles não querem ouvir.
Mas não culpo tanto eles, porque eu não tenho um inimigo por trás lá cegando. Mas cabe a mim e você orar. Esse que Deus fala. Ser pescador de homem é orar para aquelas pessoas que estão necessitadas lá no mundo. Ei, Pescar Jeová. homem não é só você ir lá falar. Oh, aleluia, Deus é bom demais. Não é só eu e você ir lá falar, não. Porque falar é fácil, mas tem que orar para essas pessoas, irmão. Deus Pescar do pessoas lá no céu. mundo é oração e palavra, irmãos. Porque só falar, a pessoa entende, amém. Mas a gente tem que orar para tirar o espírito o demônio lá da vida da pessoa. Em É nome isso que de Deus Jesus. quer pra mim e você. Tem que ir lá tirar o demônio. Na hora que a pessoa se liberta daquilo, ela vai ver. É bom, Deus é bom. Ela vai entender que vale a pena, que liberto somos nós. Porque tem gente que olha pro crente e fala, não, o crente tem muitas coisas. Não. Libertos somos nós, de conhecer o verdadeiro evangelho e não ser escravo do pecado lá, condenado eternamente. Deus Porque de essas pessoas, mistério. irmãos, me entristece muito falar, mas elas vão ver o peso do pecado lá naquele último dia. Isso que dói, irmãos, porque se chegar no último dia lá não tem nada a oferecer para Deus. Não tem nenhuma obra para oferecer para Deus. Isso é muito triste, que a pessoa vai ser condenada. Não eu que estou condenando, é o Evangelho. Pode ler Apocalipse que ele mesmo fala. Que ficarão fora do reino de Deus. É Não verdade, é eu, é a Jeová. palavra. E me entristece, porque tem tantas pessoas de coração bom lá fora. Que o inimigo judia tanto, irmãos. Mas cabe a nós orar. Ser pescadores é orar para essas pessoas e sempre ali falando do Evangelho. Porque o Deus, irmãos, ele tem tanta coisa para operar na nossa vida, tantas maravilhas, irmãos, que a gente às vezes não consegue entender. Porque é muito grande, vai além do nosso entendimento. Mas quanto mais a gente buscar a palavra, o Evangelho do Senhor, quanto mais a gente clamar, buscar, quanto mais a gente está próximo do Senhor, mais Ele vai nos revelar. E mais eu e você vamos crescer espiritual e mais almas vai vir através da minha e da sua vida. Em irmão. nome de É isso Jesus. que Deus quer para nós essa noite. Deus falou profundamente, Evangelho, palavra. Buscar mesmo a palavra, irmãos. Buscar, Glória a ler, ter um Jesus. tempinho. Se puder, ler pelo menos um versículo. Toda manhã. Eu tenho para fazer o que eu não consigo ler, mas um versículo eu leio toda manhã. Isso, o versículo, tem muitos versículos de cara comigo, eu guardo aquela palavra de tarde eu leio. É assim que tem que ser. Porque às vezes não tem tempo, mas lê um versículo não toma tempo de ninguém. Sempre lendo, irmãos. Quanto mais eu buscar, aí Deus vai operar mais. E mais almas vai vir, porque o nosso foco é tirar almas lá do Glória a inferno, como diz o Jesus. irmão Marcos. Tirar mais almas lá do inferno e botar na presença dele. E mais Deus de vitorioso nós vai mistério. ser, e mais o salário nosso lá no céu, nós vamos receber, mais grande vai ser o nosso salário. Amém. Deus, ele é bom, irmãos, e nada que nós faz aqui vai passar despercebido diante do Senhor, não. Não vai não, ele tem um salário para cada um de nós lá. Glória a Ele tem preparado Jesus. pra nós lá. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, Que Deus possa falar mais no coração dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade que Deus me concede. É um motivo de muita alegria. Primeira oportunidade de muitos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa falar mais no coração dos irmãos, amém? Amém. Glória a Deus.